Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais uma leitura e se trata do livro do Graciliano Ramos, Angústia. Mais um livro aqui do Graciliano, se eu não me engano eu já li O Vidas Secas, não sei se tem vídeo no canal, mas acho que não. E também já li São Bernardo, dois livros incríveis e agora, mais uma vez, tendo que repetir aqui o adjetivo, porque esse aqui também é mais um livro incrível e diferente do autor, né? Se você é acostumado aí com Vidas Secas, com aquela linguagem mais enxuta, um livro menor, também São Bernardo sobre isso, aqui você vai encontrar como diferença, principalmente o modo que ele vai narrar isso aqui. E a gente vai chegar lá. Angústia, ele vai tratar aqui de fluxo da consciência, né, que é aquela técnica de narração onde o tempo é mais psicológico do que cronológico, né? E aqui o personagem principal se chama Luiz da Silva. Luiz da Silva é um servidor público e ele passa os dias a lamentar a sua própria vida. Ele passa os dias a reclamar, é uma pessoa mal-humorada e está todo o tempo relembrando o passado e comparando com o seu presente. É mais ou menos como às vezes a gente tem ali um gatilho de alguma coisa que nos faz lembrar o passado. E esse passado traz uma ideia de conforto, né? E o presente já não é tão confortável assim. Aí você fica pensando assim, naquele tempo era bom, naquele tempo era aquilo, aquele velho saudosismo. É a mesma coisa que acontece com o Luiz da Silva aqui, né? Ele é um servidor, ele ganha pouco, né? Ele não tem grande quantia de dinheiro, passa os dias ali a remoer sobre isso e também como renda extra ele começa a escrever uns textos ali. Uma coisa que é interessante é que ele começa a fazer algumas comparações, alguns argumentos a respeito das leituras que ele faz. E isso é muito engraçado, porque ele vai lendo alguns textos e ele começa a tecer algumas coisas, como por exemplo aqui na página 31. Ele fala: distraía-me com leituras inúteis. Quando me caía nas mãos uma obra ordinária, ficava contentíssimo. Aí ele pensa: ora, muito bem, isto é tão ruim que eu, com o trabalho, poderia fazer coisa igual. Os livros idiotas animam a gente. Se não fossem eles, nem sei quem se atreveria a começar. E aí ele vai falando. E é muito engraçado que ele vai colocando, por exemplo, o romance não prestava, mas os meus negócios iam equilibrados, os chefes me toleravam, as dívidas eram pequenas e eu rosnava com bocejo tranquilo. Tem coisas boas nesse livro. E aí você vai passar esse livro inteiro ouvindo essas reclamações do Luiz da Silva a respeito da vida dele e do passado. Na página 19, ele vai falar um pouquinho sobre isso, ó. Entro no quarto, procuro um refúgio no passado, mas não me posso esconder inteiramente nele. Não sou o que era naquele tempo, falta-me tranquilidade, me falta-me inocência. Estou feito um molango que a cidade puiu demais e sujou. Sujou, guarde esse adjetivo, tá? O que faz ele voltar para o passado? A gente tem aqui a história dele, né? Como sendo um servidor que não ganha muito e que passa a vida ali tentando reunir um pouco de dinheiro com renda extra. A grande diferença é que no passado da família dele, ele veio de uma família abastada. O avô dele tinha fazendas e tinha grandes privilégios em cima dessas fazendas. Vale lembrar que esse livro aqui foi publicado ali no meio da década de 30, mais ou menos. E o avô do Luiz era datado ali do período antes mesmo da abolição da escravatura. Ou seja, esse sistema escravagista rendia muito dinheiro e as famílias que detinham suas rendas dessa agricultura também tinham muito dinheiro. Então ele nasceu envolto daquilo. Então ele vai sempre lembrar do avô, da figura da avó, das escravizadas que viviam dentro da fazenda dos avós, enfim. Com o tempo, o próprio pai do Luiz, o Camilo, ele vai romper com esse tipo de coisa. Por quê? Ele não quer lidar com esses problemas e com essas coisas de agricultura, cuidar de fazenda, essas coisas. O pai do Luiz era mais voltado para as letras, literatura, essas coisas todas. Ele rompeu um pouco com isso. E aí veio com o quê? Com o nascimento do Luiz. O Luiz virou órfão depois de um tempo, né?
E aí foi o rompimento com esse passado abastado, cheio de dinheiro, para esse presente mais dificultoso e assim, órfão, literalmente jogado ali, né? Depois que ele passa no concurso aqui lá em Maceió, né, que é a cidade aqui onde é retratado, ele passa nesse concurso e ele acaba, né, tendo ali um respiro diante de tudo isso. Mas ele vai sempre voltar às questões de pedir empréstimo, principalmente para o Moisés, que é um judeu daqui da história. Aí um grande ápice da vida de Luiz aqui é encontrar com Marina. A Marina é essa menina que é muito formosa, muito novinha, né, e começa a despertar o interesse amoroso e principalmente sexual no Luiz. Só que ele não contava, ou apenas tentava esconder, mas depois eles descobrem que Marina era uma pessoa muito fútil, era muito voltada às luxúrias das coisas. Isso muito também com influência de Dona Mercedes, que é outra personagem aqui que é sustentada por um amante. Então, nessa vida aí de dinheiro, de luxúria, de comprar coisas caras, a Marina foi colocando isso na cabeça e quando Luiz começa ali a conversar com ela a respeito de relação, ela começa a colocar na cabeça dela que ela tem que ter, se for para casar, tem que ser o casamento, né? Tem que ser aquele casamento. E o Luiz apenas fala, não, tem que ser pragmático, tem que ter aquela relação mínima, né? Aquela coisa certinha, não precisa ter luxúrias nem nada do tipo. Tanto que tem uma passagem que ele reúne, ele pega as rendas dele para comprar algumas coisas para o noivado. E a Marina gasta com coisas supérfluas. Ela vai, se é para comprar uma coisa básica ali, ela vai comprar mais cara. E aí o poder de compra que tem comprando coisas mais caras é menor. E o Luiz fica incrédulo com aquilo, né? Porque era para comprar umas coisas mais baratas, para comprar em maior quantidade, e ela acaba comprando as coisas mais caras, como com tecidos mais, roupas com tecidos mais caros, algo do tipo. Mas mesmo assim, o Luiz, apesar desse tipo de característica que a Marina tem de ser vaidosa e supérflua, ele acaba ali, né, firmando um noivado com ela, né? Só que ele não contava com quem? Com o Julião Tavares. Esse Julião Tavares é completamente o oposto do Luiz. A gente vai ver que eles são duas figuras opostas aqui no livro. O Julião Tavares, esse bom vivant, ele é filho de comerciantes, ele tem uma boa lábia, né? Ele tem esse lado nacionalista um pouco supérfluo também, mas assim, completamente o oposto do Luiz. Então tudo que, para mim, cara, assim, tudo que o Luiz queria ser, tem na figura do Julião. Os remorsos que o Luiz vai ficar se colocando aqui dentro desse livro o tempo todo, o Julião não tem nenhum. Por quê? É dado que no momento aqui da história, o Julião fala que ele deflorou uma menininha, né, uma jovenzinha, e teve problemas e não teve remorso nenhum por isso. E aí acontece que num dia ele encontra o Julião conversando com Marina. E aí começa a acender o quê? Sinal vermelho aí, ó. E, de fato, o que acontece é que Marina vai se, né, debandar pro lado do Julião. E tudo por quê? Dinheiro, aparência, era tudo aquilo que Marina queria. E Julião tem esse tipo de lábia em oferecer tudo aquilo que ela quer. E aí o Luiz, depois dessa investida desse Julião Tavares em cima da Marina, e ele vai perder aquilo que ele também estava conquistando, ele vai completamente se entregar aqui a um delírio. E como o próprio título diz, é uma angústia sem fim, né? Ele vai ali passar dias e dias remoendo essas angústias até tomar uma grande decisão. E essa grande decisão eu não posso contar porque vai ser spoiler. Vai ter que ler o livro para saber que decisão que o Luiz vai tomar para sanar de vez essa angústia que vai remoendo ele dia a dia. Como eu falei do sujo, né, quando ele coloca lá sujo, quando ele vai começar a remoer, as casas que eles moram ali, tanto a casa do Luiz quanto a casa da Marina, são muito próximas. Ele consegue ouvir o que acontece na casa da Marina. E por onde ele consegue ouvir? O banheiro. O banheiro, dentro aqui dessa história de simbolismo aqui, é um lugar onde a pessoa vai se limpar, onde há canos de água, onde a própria água significa, né, essa questão de pureza, enfim. Então vai ser um local ali onde ele vai conseguir ouvir coisas dentro da casa da Marina. E esse embate entre Luiz e Julião Tavares, por exemplo, é um embate de costumes, porque o Luiz ele vem de uns costumes diferentes, por exemplo. As questões das mulheres,
Ele fala dos romances, os romances influenciam muito essas meninas de hoje em dia. Então ele vai sempre, tem uma parte que ele fala do cinema, por exemplo, onde ele vai colocar que as meninas ficam assistindo muito cinema e isso vai influenciando esse jeito dela de tratar as pessoas, enfim. Mas apesar deles ver a Marina se debandando ali pro lado do Julião, a questão, por exemplo, e as questões morais que ele carregava dentro de si, esse teor sexual também é muito grande, né? Aqui na página 94, por exemplo, ele coloca assim, ó, a fome desaparecera, mas a falta de mulher atormentava-me. As que passavam na rua tinham cheiros violentos e eu andava com as narinas muito abertas, farejando-as como um bode. No colchão duro da minha cama de ferro, os percevejos passeavam sobre os ombros amarelos de Dagoberto, que Dagoberto jogava lá. Dagoberto é uma figura também que mora ali perto da casa dele. Mora. E aí depois, na página 97, ele continua a remoer isso. Sentia-me preso como um cachorro acorrentado, como um urubu atraído pela carniça, se pudesse dormir. Durante o dia, passava muitas vezes pela porta de Marina, desejando reconciliar-me com ela. Faltava-me coragem. A vergonha baixava-me o rosto, esquentava-me as orelhas. Que me importava se que Marina fosse de outro? As mulheres não são de ninguém, não têm dono. E o mais engraçado é que o seu Ramalho, que é o pai da Marina, também censurava esse tipo de comportamento, né? E já pro lado do moralismo, do conservadorismo. Tem uma conversa lá do cinema que eu falei, onde ele fala que é na página 102. Não se case, seu Luiz. Casamento é buraco, o mundo está perdido. Isso é por causa do cinema, seu Ramalho. O senhor nunca vai lá. É feliz. Nem calcula as vergonhezas que há na tela. Aí eles continuam. Deve ser também por falta de religião. Deve ser também por isso. O cinema é o diabo, seu Ramalho. O senhor não imagina. São os beijos safados, língua com língua, nem lhe conto. Provavelmente as moças saem de lá esquentadas. Devem sair, concordava seu Ramalho. Por isso há tanta gente na rédea do pescoço, com a rédea no pescoço. Que rédea? Hoje não há rédea. Um sujeito corre atrás de uma saia, pega a mulher, larga, pega a outra e é aquela garapa. Safadeza, tudo é safadeza. Antigamente essa história de honra era coisa séria. Mulher falada não tinha valia. Nenhuma, exclamava seu Ramalho, cansado, tossindo. Eram vinganças medonhas. E assim por diante. Então, você já vê que a questão aqui também do moralismo e conservadorismo do Luiz é muito vigente. E outra dicotomia que a gente encontra aqui que é muito vigente também é as questões do mundo rural e mundo urbano, né? A gente vê aqui nas angústias aqui trazidas pelo seu Luiz que ele era voltado para uma conformidade dentro do mundo rural. Né? A gente vale lembrar que esse livro aqui foi escrito da década, um pouquinho antes do Graciliano ser preso na ditadura Vargas, no Estado Novo. E o que aconteceu ali? O Brasil vinha de uma república do café com leite, né? E Getúlio Vargas veio para romper com isso, né? E assim que ele assume o governo provisório ali na década de 30, houve um processo de industrialização muito forte. Tanto que teve até a queima dos sacas de café, né? Que estavam sobressalentes. E teve essa industrialização muito forte. Então, a figura de Julião Tavares, vindo filho de comerciantes burgueses, né? E a figura dele, fisionomia mesmo, gordo, vermelho, falador, patriota fútil, essa é a imagem dessa industrialização. Maceió passava por isso também. Então, essa angústia de não ter, não conseguir ser um pé rapado ali diante de tudo isso, ser um alguém mesmo dentro da cidade ali que industrializava, isso causava um remorso no próprio seu Luiz. E ele tinha esse olhar para o Julião como tudo aquilo que ele queria ser, né? Como eu falei anteriormente. Então, ele acaba olhando que o dinheiro que essa galera também conquista, o poder do dinheiro também é uma coisa que é capaz de transformar as coisas. Marina foi levada pelo dinheiro. Luiz não tem dinheiro, então acaba não sendo um nada, um fracassado, até mesmo intelectualmente, já que ele tem ali, dentro das rendas extras dele, alguns textos ali a colar que eram encomendados para ele, mas que é fracassado praticamente, né? Então, é um livro que vai ter essa dicotomia entre mundo rural, a questão da industrialização na cidade, os valores que há dentro disso, conservadorismo, e como o dinheiro vem ali para dentro da cidade, e como esses privilégios mudam um pouquinho as relações entre as pessoas. Fica a dica aqui desse livro que é muito bom, vale muito a pena ser lido, então
Se você ter aí dentro da sua biblioteca particular, ou se está estudando pro vestibular também, né, vale a pena ler o livro, não apenas ler os resumos, que a leitura é muito boa. E vale lembrar que esse livro, como eu falei, é fluxo de consciência. Então, logo no comecinho, ele vai acordar para contar essa história. Esse livro é um livro cíclico. Então, quando você acaba de ler esse livro, você volta ao começo, é cíclico, né? Ó, levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem. Sombras que se misturam à realidade e que me produzem calafrios. Então ele vai lembrar aquilo de 30 dias passados. E o que aconteceu 30 dias passados? É o final desse livro. Então ele busca remoer essa história, busca ali achar um fim para sua angústia, que não parece ter fim mesmo, né? Fica a dica desse livro, que é muito bom, tá? Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.